prática do aborto ilegal é uma das principais causas de mortalidade materna no país. Por isso, há muito tempo já se tornou uma questão de saúde pública. Para se ter uma ideia, segundo a última pesquisa nacional do aborto, realizada em 2016, no Brasil, 1 em cada 5 mulheres até 40 anos já fez pelo menos um aborto na vida. Na pesquisa, também chama a atenção que as taxas de aborto são mais altas entre mulheres negras e indígenas com baixa escolaridade que vivem nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Com esse indicativo social, muito ainda se discute sobre a legalização como forma de reduzir as mortes causadas por abortos realizados de forma clandestina e insegura. No entanto, o assunto ainda é algo que divide muito as opiniões e é sobre isso que a gente conversa hoje. E para nos ajudar nesse tema, nós trouxemos aqui no nosso estúdio a Renata Reis, que é advogada e membro da Associação Nacional dos Direitos Humanos, a Patrícia Araújo, que é enfermeira da maternidade Nossa Senhora da Penha, que é administrada pelo Instituto Aqua em parceria com o governo do estado do Maranhão, e a Mainara Costa, que é professora e antropóloga. Eu queria desde já agradecer a presença de vocês e o Ângulos Ideias já está no ar. O assunto é bastante controverso e acaba tocando em outras questões. De um lado, existe a luta histórica das mulheres pelos direitos individuais, entre eles o direito de decidir sobre o próprio corpo. Do outro, tem o argumento em defesa do direito à vida, desde sua concepção. Bem, a gente não está aqui hoje para dizer quem está certo ou quem está errado, mas em meio a essa discussão, um ponto fundamental para se discutir a legalização do aborto é como definir socialmente, juridicamente e biologicamente o que pode ser entendido como vida. E é com essa pergunta que a gente começa a discussão de hoje. Para você, Renata, juridicamente, na área do direito, o que pode ser considerado como vida? Então, a vida, nós temos teorias, né, dentro do direito, e a teoria atualmente adotada é a teoria natalista, em que vai considerar, de acordo com o Código Civil, que a vida ela inicia a partir do instante em que o aparelho cardiorrespiratório ele entra em exercício e passa a funcionar. Então, a partir desse momento, você adquiriria também a personalidade jurídica e você teria a vida tendo assim, o seu início. No entanto, a lei ela coloca a salvo os direitos do nascituro, né? Que seria o embrião, né? A criança ainda em desenvolvimento dentro do útero materno. Uhum. E para você, Patrícia, conta para a gente na área biológica, na área da saúde, o que pode ser entendido como vida? Bom, a gente inicia, voltando a essa questão, que é a parte que eu atuo, que é a parte do pré-natal, inicia-se o pré-natal a partir do momento que o exame beta-HCG dá positivo, né? Então, como isso, a gente dá os procedimentos que já vamos pedindo o exame de imagem, que é a ultrassom. A partir de, dentro das 12 semanas, já apresentam ali batimentos cardiofetais e isso muito cedo, já a partir da 7ª semana. Então, ali já tem vida, ali já tem embrião que até as 12 semanas, embrião considerado até a 8ª semana e a partir de então, feto. A partir da 7ª Embrião semana... até a 8ª semana e a partir de 8ª semana em diante, 8ª semanas e 1 dia, 8ª semanas e 2 dias, já considerado feto. Mas você falou do beta-HCG, o resultado. Esse resultado é quando? Ele só pode ser dado positivo na 7ª semana? Não, antes disso. Ele é um exame que já vai... Porque gestação, o que é gestação? Ela é uma alteração hormonal. E o beta-HCG, ele é um exame que avalia o quantitativo dessa questão hormonal de gestação na mulher. Entendeu? Então, assim, a partir de 2, 3 semanas, então ali já dá positivo. Já inicia-se um processo de gestação a partir da confirmação deste exame. E aí, na 7ª semana... Já temos batimentos cardiofetais e até a 8ª é considerado embrião e a partir daí já feto. E para você, Mainara, nessa área social, na área da antropologia, como conceituar o que é vida? Então, vida nada mais seria do que uma construção cultural.
Ou seja, cada cultura vai ter seu conceito de vida. E também cada instituição vai ter seu conceito de vida. Ou seja, a instituição jurídica vai ter um conceito de vida, ou seja, natalística, como a colega falou. A biologia vai ter outro conceito de vida, ou seja, logo após a 8ª semana, quando começa ali a formar os batimentos cardíacos. E vamos ter cultura que vai dizer o quê? Vida só depois de nascer, depois do nascimento, nascimento com vida. O nascituro está ali com vida extrauterina. Então, socialmente, seria o quê? Um conceito cultural. Cada cultura cria seu modo de ver a vida, de identificar o sujeito com vida. Muitos dos nossos entendimentos de vida aqui no Brasil vão ser pautados por viés jurídicos, religiosos e biológicos. Então, todos esses constroem o nosso conceito de vida, da qual o Código Penal vai tratar o assunto do aborto. Então, falando sobre o Código Penal e levando em consideração esses 3 conceitos, a gente encontra digamos, um ponto delicado ainda no direito brasileiro, que é a da legalização do aborto, que está aí sendo e ainda vai ser discutida a partir de agosto, já estão programadas, né, as primeiras audiências públicas no Supremo, levando em consideração que aqui na América do Sul, um país vizinho, a Argentina, há poucas semanas, legalizou essa prática do aborto, independente de como essa gravidez foi concebida. E, para a gente continuar essa discussão, é interessante saber o que o direito fala sobre o aborto, o direito brasileiro. Então, atualmente, o nosso Código Penal, ele considera o aborto como sendo crime, né? Nós temos exceções que são elencadas no artigo 28 do Código Penal, e essas exceções, elas estariam relacionadas à situação do estupro, ou atualmente o feto anencefálico, ou ainda em caso de risco de morte para a mãe. E você pode até continuar nesse assunto, porque tu também é da área do direito, explicar melhor para a gente essas 3 situações aí em que o direito permite essa exceção. Então, a exceção de permissibilidade está lá no artigo 124, que seria 128, que vai nos dizer que é em risco da parturiente vir a óbito e também a exceção de permissibilidade no caso da violência sexual, ou seja, aquela mulher que sofreu uma violência sexual pode ter o atendimento em qualquer maternidade pública que tenha aqui o serviço obstetrício garantido. Aí ela vai ter lá o aborto legal garantido, não precisa de boletim de ocorrência, não precisa de ordem judicial, ela só precisa querer realizar o aborto e ter sido vítima de violência sexual. E também temos, não no Código Penal, mas a partir da ação de descumprimento do preceito fundamental número 54, que é a DPF número 54, que garantiu em 2013 o quê? As mães, as parturientes, que têm ali um feto ancéfalo, elas podem ter antecipar o parto. Ou seja, muitas vezes a mulher que é vítima tem ali um feto ancéfalo, ela descobre tardiamente. Então, o que se faz? Não aborto, porque já passou o tempo. Já passou lá das 20 semanas, já passou dos 500 gramas. Então, faz o quê? Uma antecipação terapêutica do parto. Aí ela é garantida também essa possibilidade, segundo a DPF número 54. Então, teríamos aí essas possibilidades de exceção à norma legal, mas a regra não é permitido. Que você falou, essa parte, por exemplo, é interessante. Eu não tinha conhecimento da antecipação. Isso. Como é que funciona isso? Então, tipo assim, é garantido, então, o nascimento dessa criança? De que forma? Parto natural? Não, se vai ser antecipado, ele não tem como ser um parto natural, né? Então, ali é passado por um processo, na maioria das vezes, por um parto cesariana, e aí vai ver a questão do feto. Ele vai passar por um procedimento de tratamento, como um parto prematuro mesmo, e vai ver a questão de sobrevivência daquele feto, daquela... não sei, né? Seria do nascido, do né? nascido. Vai nascer, mas vai nascer sem vida porque não possui toda a função. Então. Isso, ele vai nascer como um parto prematuro e ele vai passar, ela vai ficar... Agora tem que saber qual a intenção
não vida, né? Na maioria das não vai vezes. ter a vida, não vai ter... A intenção é não vida. Então, assim, a gente não vai ter ele vai ficar em uma incubadora, a gente já sabe que as chances de sobrevivência são mínimas, né? Por isso que ele é retirado logo. Ele vai submeter a um parto cesariano. A Mainara falou, a Mainara e a Renata também explicaram essas exceções e disseram que é garantido a essa mãe esse atendimento nos hospitais públicos, levando em consideração essas 3 exceções. Você, Patrícia, que trabalha nessa área da enfermagem, como é que é atender a essas pessoas, a essas mulheres, a essas mães? Você que trabalha diariamente com esses casos. Então, o atendimento, o Ministério da Saúde preconiza um atendimento humanizado, é isso que se faz, né? E um atendimento acolhedor, para que ela, a parturiente, a gestante, a paciente, ela se sinta à vontade, se sinta acolhida e manifeste todas as suas emoções, o seu psicológico, o psicológico dela fica muito abalado e nessa hora tem toda uma assistência, tanto na questão mesmo do pós-parto, do pós-cirúrgico, do pós-aborto, e a gente também trabalha nessa questão do pré. No caso delas, que elas abortaram aí, o aborto legal, que é para gravidez decorrente de estupro, e na parte onde a saúde da mãe, ela é colocada em risco, né? E na situação do feto anencefalo. Tem alguma... porque, assim, a gente, quando aborda esses temas do aborto, sempre levanta aquela questão... mas o aborto é um assassinato de uma criança. Aí levanta toda aquela questão do aborto versus infanticídio. Qual que é a diferença, então, afinal, entre aborto e infanticídio, Renata? Então, o aborto ele é realizado ainda quando você tem o feto ainda dentro do útero materno. E o infanticídio, diferentemente, ele vem a acontecer logo após o parto. Então, o feto ele já está na vida extrauterina. E existe uma diferença, a gente estava conversando até agora há pouco, desses conceitos eu até escrevi, aborto fetal, aborto e morte fetal. Existem esses 2 termos, né? É interessante que a gente entenda basicamente qual é a diferença entre eles. Segundo o Ministério da Saúde, o aborto é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana, com o produto concepto menor que 500 gramas, né? E o óbito fetal é a partir daí, a partir das 22ª semana e com peso maior que 500 gramas. Uhum. Então, essa é a diferença de aborto e óbito fetal. Levando em consideração a idade gestacional e o peso. Uhum. Quando a gente fala de aborto, surgem muitas questões que, assim, não se esgotam. E eu vou levantar aqui uma questão, e pode ser direcionada para as pessoas, para as 2, da área da antropologia e da área do direito. Legalizar o aborto é incentivar o aborto? Bom, eu penso que não. Inclusive, conforme nós estávamos conversando anteriormente, nós temos um outro país vizinho que há pouco também legalizou o aborto, que foi o Uruguai, e pesquisas indicam que após essa legalização o índice de abortos diminuiu no país, porque a mãe ela recebe um atendimento psicológico anterior e conforme a Mainara também falou que acontece aqui ou deveria acontecer, né? Recebe esse atendimento anterior de uma equipe multidisciplinar e muitas das vezes ficou comprovado que a mãe, muitas vezes, a gestante, ela desiste do aborto e não chega a realizá-lo. Então, eu acredito que não vai incentivar. Na verdade, deveria ou vai incentivar a realização ou aperfeiçoamento de políticas públicas que venham a diminuir, né, o índice de abortos sendo realizados no país. Políticas públicas, esse é um tema muito importante quando a gente fala de aborto, a gente precisa abordar esse tema e é exatamente isso que a gente vai falar no próximo bloco. Então, daqui a pouquinho a gente volta, o Ângulos e Ideias vai dar só uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade ao nosso debate.